Queridos irmãos, boa noite. Mais uma quinta-feira, falando sobre a encarnação de Cristo nos Evangelhos. E vamos trazer mais um pouco dessa conversa, o qual o pastor Maico começou semana passada. E hoje vou estar dando continuidade. Lembrando que nós estamos falando do Evangelho de João, o quarto Evangelho. E o texto que estamos lendo ainda é primeiro capítulo. Eu vou estar lendo o versículo 4 e 5. Essa nossa conversa está vinculada ao período de Natal que está chegando. E nada melhor do que falar sobre a encarnação de Cristo, o nascimento de Jesus ao mundo, né? Para muitos não entendem esse nascimento de Cristo, achando que Cristo passou a existir a partir do seu nascimento. Como é difundido em algumas religiões, é pregado até mesmo em nosso meio. Mas eu quero estar lendo com você. Abra sua Bíblia. João, capítulo 1, versículo 4 e 5. Esse vídeo está sendo gravado, então não vou poder estar interagindo com você. E Deus abençoe. Primeiro, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e 5. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar? Senhor, obrigado por sua graça, por sua misericórdia, e que nós sejamos orientados por sua palavra, iluminados pelo teu Espírito, no nome de Jesus. Amém. Antes de entrar no texto, de falar sobre os versículos, eu quero trazer um pouco da história lá do tempo de Jesus, andando ali na Arábia, naquela região ali, e mostrando os seus discípulos. Mas aqui eu quero falar um pouco mais, falando sobre João, e falar um pouco de João, essa caminhada com Jesus. Em primeiro ponto, João é irmão de Tiago, é o irmão mais novo dele, filhos de Zebedeu e de Salomé. Salomé, segundo a história, é uma das mulheres que dava assistência a Jesus, ajudava Jesus com condições financeiras, porque, segundo a história, Zebedeu, ele era um empresário do ramo de pesca e tinha uma classe média alta financeiramente. Já eram seguidores da lei, zelosos por serem judeus. E Salomé também tem uma parte importante aqui, porque ela não é simplesmente uma das que dava assistência a Jesus, mas ela era irmã de Maria, mãe de Jesus. Então logo, Jesus é primo de João, ou João é primo de Jesus. Mas trazendo aqui uma outra coisa também importante, mostrando que Maria e Salomé são irmãs, nós destruímos uma teologia romana que diz que Maria teve uma conceição imaculada. Quando a sua mãe a teve, ela foi também de uma conceição de milagres, como aconteceu no nascimento de Jesus. Isso mostra que Maria não era filha única e aparentemente as duas tinham uma idade muito próxima, porque João era um rapaz novo, segundo a história. Foi o discípulo ou o apóstolo que mais viveu, morreu com quase 100 anos. Segundo a tradição também, ele morou em Éfeso nos seus últimos dias. Os seus discípulos, que nós chamamos de os pais da igreja, os patrísticos, levavam ele para a igreja no colo, porque não aguentava andar mais de velhice, e ele só falava uma coisa: filhinhos, amai uns aos outros.
mostrando que devemos, além de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. É uma evidência do amor de Deus. Mas também tem algumas curiosidades sobre João. Nós vimos que João é conhecido como o apóstolo do amor, mas ele era um camarada meio tempestuoso. Ele era difícil de lidar, explosivo. Ele era da região da Galiléia também, como Pedro, e tinha essa natureza, tanto ele quanto seu irmão. E Jesus até apelidam eles de filhos do trovão. Filhos do trovão. Boanerges. Isso está em Marcos, capítulo 3, versículo 17. Ele também era um camarada ambicioso, não só ele, como também o seu irmão. Eles, encorajados por sua mãe, pede a Jesus um lugar de privilégio no reino dos céus, quando Cristo se ascendesse ao céu. Também, nós vimos também que João era um pouco intolerante. Certa ocasião, tinha um homem expelindo demônios e João o repreende, o impede de fazer esse trabalho, porque esse homem não seguia Jesus, não era um dos discípulos. Isso está em Marcos capítulo 9, versículo 38 ao 41. Sobre a ambição dele, está em Marcos capítulo 10, versículo 35 ao 40. Também ele era um camarada vingativo. Certa feita, Jesus ia passar por Samaria e precisava ficar numa aldeia para descansar, passar ali a noite. E Jesus foi desprezado por aqueles samaritanos daquela aldeia. E também rejeitaram a Jesus ali. Proibiram de entrar naquela aldeia. E João pede a Jesus para que ele pudesse rogar a Deus e mandar fogo do céu para consumir a aldeia dos samaritanos. Isso está registrado em Lucas capítulo 9, versículos 51 a 56. Mas na caminhada de João com Jesus, nós podemos ver a luz de Cristo, a vida de Cristo, literalmente a vida eterna, a vida abundante, não a bios, mas a zoe, a própria vida de Deus, ali na vida de João. João, desse jovem tempestuoso, vingativo, ambicioso, João se torna aí esse apóstolo do amor, o apóstolo que mais fala sobre o amor. Foi transformado pelo Evangelho, pelo poder de Deus. Aquele Evangelho que Jesus fala que aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Ele passa a ser nascido do Espírito. Como Jesus mostra que só podemos o adorar em Espírito e em verdade. Só aquele que é nascido de novo, que tem o Espírito de Deus, que pode adorar a Deus. E a primeira palavra-chave do Evangelho de João, aqui desse quarto Evangelho, é a palavra vida. Aqui o Evangelho de João começa falando sobre vida e termina falando sobre vida. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como Filho de Deus, ele terá vida no nome de Cristo. Em João 20, versículo 31. E Jesus também usou muito essa palavra. Na verdade, Jesus que usou a palavra e João escreve o que Jesus falou. E também afirma que veio para que os homens tenham vida e para que tenham em abundância. João capítulo 10, 10. João anuncia que Jesus dá vida aos homens e que jamais perecerão, porque ninguém os arrebatará de sua mão. 10, 28. Afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, esse tema ele é muito falado por João. E vamos falar mais um pouquinho quando João usa a palavra vida, o que ele quer dizer? Simplesmente quer dizer que vida
é o contrário de destruição e condenação e morte. Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna, que não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O homem que ouve e crê tem vida eterna e não entrará em juízo, não entrará em condenação, salvo para sempre. Aquele que recebeu a vida de Deus não tem mais como receber morte. Recebeu a vida. E a vida que ele recebe de Deus é uma vida que dura para sempre. Não há como a possibilidade de perda dessa vida. Por que eu estou falando isso? Porque é difundido entre o cristianismo ainda hoje que o crente ele pode perder a vida. Porque é o crente que decide se quer ter a vida ou se não quer ter. Se ele quer ter vida ou quer voltar para a morte. E essa doutrina é uma doutrina antibíblica, ela é mentirosa, porque aquele que é salvo por Cristo, ele é salvo eternamente. O texto deixa isso bem claro. E a palavra vida é uma palavra no grego que significa zoe, ela no grego. E no Evangelho de João ela é utilizada 36 vezes, mais do que o restante do Novo Testamento. E em 17 vezes ela é usada com o adjetivo eterna, que é a palavra no grego aionios, ou então seria zoe aionios, que seria vida eterna. E além disso também o verbo viver, que é zoe, ou zen na verdade, ocorre 16 vezes. E há 3 ocorrências de zoopoi, que significa vivificar. Então essa palavra é muito utilizada, uma palavra que traz uma vida não apenas biológica, terrena, física, mas uma vida espiritual, uma vida de santidade, não uma vida de subsistência, de existência, mas uma vida eterna em Cristo Jesus. Uma vida diferenciada dessa vida natural. Porque o homem que apenas tem a vida natural, ele é apenas nascido da carne. E João nos apresenta o homem que é nascido de Deus. O homem espiritual. Como eu falei antes, aquele que pode adorar a Deus. Somente o homem que é nascido de Deus. Especialmente no uso joanino, o conceito zoe é abundantemente empregado como uma regra para designar o resultado da fé em Cristo, mostrando para que o homem seja salvo, ele precisa receber a vida de Deus e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, mas ele recebe a vida antes de declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que ele quer Cristo. Porque ele só pode fazer essa declaração a partir do momento que ele tem condição de falar essas palavras. Porque o morto não pode dizer, eu aceito Jesus, eu quero Jesus, mas somente aquele que tem vida. E Jesus traz vida aos homens para que eles possam dizer, sim, eu quero Jesus, organicamente, com todo o seu ser, com toda a sua força, mas agora não na sua natureza pecaminosa ou carnal, mas numa nova natureza espiritual. Em muitas passagens, como aqui, a palavra vida, zoe, é usada como sinônimo de vida eterna. Como eu falei, zoe aionios. Dessa forma é visto que o propósito de João ao escrever é que o leitor, alcançando a fé, possa se tornar aquele que recebe Cristo, a vida eterna, uma vida atual, cheia de graça, cheia de verdade, cheia de santidade.
A segunda grande verdade que nós vamos encontrar aqui, a segunda palavra-chave do Evangelho de João, é que quando nós nos defrontamos nesta passagem com a palavra luz, e é um contraste, né? Há um contraste aqui com a luz com as trevas. E esse contraste, ele é muito interessante, que traz uma imagem do simbolismo no Evangelho. Entre um contraste de luz e trevas, a luz resplandece nas trevas. Jesus é a luz, e ele veio para expelir e expulsar as trevas, que representa o mal em todas as suas formas, tanto no sentido individual como no cósmico, ou no cosmo. A garantia de que, em última instância, no propósito e tempo de Deus, tudo que a luz representa triunfará, e tudo que as trevas representam será removido e derrotado. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. É bastante claro que o autor tinha em mente escrever uma polêmica contra uma crença gnóstica. Lembrando que na época de Jesus havia várias religiões, e uma delas era o gnosticismo. E essa crença, ela era uma crença de um dualismo filosófico, metafísico, de luz e trevas, bem e mal, sem a garantia do triunfo final de Deus, daquilo que é certo. Na verdade, o povo vivia numa incerteza, e o homem tinha que ficar nesse luz e trevas, sem saber qual seria o fim das coisas. Então, a palavra luz aparece não menos que 21 vezes nesse quarto evangelho. A função de João, o Batista agora, era apontar, assinalar aos homens essa luz, a luz de Jesus. E João, como ele era discípulo de João Batista, quando ele ouve Jesus, na verdade Jesus passando nas redondezas ali do Jordão, João fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João começa agora a seguir a Cristo, porque ele queria seguir e deveria seguir a luz que tira a escuridão, a luz que destrói a escuridão. E João começa, mas o seu irmão, a seguir Jesus. Eu quero trazer alguns 3 pontos para nós podermos entender mais um pouco sobre essa luz. A luz que Jesus traz é a luz que faz desaparecer o caos. Essa luz é a mesma luz lá do início do Gênesis, quando Deus fala: haja luz, que o mundo estava sem forma e vazia, que Deus se movia sobre a face do abismo, o Espírito de Deus. E aqui no Evangelho de João, é como se estivesse remontando o início do mundo, porque após a queda do homem, o mundo entra num caos, em declínio total. E Cristo, sendo a promessa de Deus, ele veio ao mundo para trazer de volta essa luz, a luz que irradia o mundo, a luz que traz de volta a ordem para o mundo. Porque antes era uma desordem e Deus trouxe a ordem. O homem peca e o mundo entra de novo numa desordem, seguindo para o processo do caos do final.
E Cristo ele veio para trazer ordem, mas para todo aquele que nele crê. Esse que vai ter a vida eterna e vai viver nessa luz para sempre com Deus. E Jesus é a única pessoa que pode evitar que uma vida se converta em caos. Jesus é aquele que tira o homem do caos e traz ele para a maravilhosa luz, para a luz que irradia os nossos corações. Porque se o homem foi entregue às suas próprias forças, ele está à mercê de suas paixões, dos seus desejos, dos seus temores, dos seus medos. E quando Jesus aparece na vida, vem a luz. E Isaías coloca um texto muito interessante, porque a luz, ela traz, além disso tudo, traz temores. E um dos temores mais antigos do mundo é o temor à escuridão. Mas Isaías fala em capítulo 9, versículo 2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Segundo ponto, a luz que Jesus traz é uma luz reveladora. A condenação dos homens consiste em que amaram mais as trevas do que a luz. Eles foram condenados porque eles que aborreceram a luz, iram contra a luz. E foi assim porque suas ações eram más. Aborrecem a luz para que não repreendem as suas obras. A luz de Jesus mostra a natureza do homem, mostra as coisas como elas são de fato. Tira as máscaras e disfarces, mostra as coisas em sua nudez, em um sentido verdadeiro do caráter da vida, ou na verdade, do caráter e do valor do homem. Os homens preferem andar nas trevas, porque as suas obras ficam ocultas. Terceiro ponto, a luz que Jesus traz é uma luz que guia. Quem não possui essa luz anda em trevas e não sabe para onde vai. É como um cego guiando outro cego. Uma rua sem iluminação. É como um navio sem o farol. Perde a sua rota. E o farol serve para poder indicar a rota marítima, o local a qual o navio precisa chegar. Jesus é esse farol que ilumina os homens para ir nesse caminho, o qual ele expressa no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então aqueles que estão em Cristo, estão caminhando em Cristo, porque Ele é o caminho, estão caminhando em luz, na luz, recebe a luz de Deus. Isso é maravilhoso. Receber a luz de Cristo. E não andamos mais em trevas. Imagine dar um apagão no estado de Minas Gerais, no período de lua minguante, céu nublado. As pessoas ficam andando, tateando, tentando encontrar um local, um caminho.
porque vira um breu total e as pessoas perdem a noção de aonde pode caminhar, se a estrada é segura, se não tem um buraco, porque não tem como enxergar. E Cristo é esta luz que guia os homens. E uma outra palavra-chave também no Evangelho de João é a palavra trevas. Olha o que o texto nos diz. E as trevas não prevaleceram contra elas. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não puderam suportar a luz, não puderam ir contra a luz, se opor à luz. Apesar dela ser uma oposição, mas a luz sempre vence as trevas. Essa palavra no grego é scotia. Ela aparece no Evangelho 7 vezes. Para João, no mundo havia trevas que eram tais reais como a luz. As trevas é o oposto da luz. E a luz representa conhecimento de Deus. Então, se a luz representa conhecimento de Deus, as trevas representam a ignorância espiritual que está perecendo o mundo. Se a luz representa o calor e bondade, então o mundo em trevas é aquele que está escravizado pelo pecado e pelo mal. Se a luz nos conduz pelo bom caminho, as trevas são a esfera do cego e do perdido. Se a luz traz vida, então as trevas são o reino da morte. As trevas, elas são hostis à luz. A luz resplandece nas trevas, mas por mais que se esforcem, as trevas não podem extingui-la. A luz, ela é superior. Ela é fantástica. E ela tem que ser colocada no local certo, no velador, no teto, para que possa iluminar todo o ambiente. Imagine se o sol fosse coberto, quando nós vimos que ele é coberto das nuvens. O mundo vivia em trevas. O mundo sem Deus é um mundo sem sol. Quando Jesus morre naquela cruz, o mundo fica sem sol e fica uma escuridão. O mundo precisa de Cristo. Cristo é o sol da justiça. É o único que pode irradiar a luz nesse mundo perdido, nesse mundo ateu, mundo sem Deus. E esse contraste, ele é para até os últimos dias. Mas as trevas no seu ponto de culminância é o dia que os homens perdidos serão expulsos da presença de Deus. Apesar dos homens hoje já estarem andando em trevas, andando em condenação. João, ele tomou essa palavra emprestado, sabendo que João estava disposto a sair e adotar ideias novas, se com isso podia apresentar e reconhecer a mensagem cristã aos homens. Nessa época também havia uma outra religião dos medos, ou na verdade dos persas,
era a religião chamada, uma religião oriental, zoroastrismo. A religião persa exercia uma influência sobre o pensamento dos homens. E este sustentava que no universo havia dois grandes poderes antagônicos: o Deus da luz e o Deus das trevas. Como muitas pessoas ainda creem hoje, que há uma disputa entre Deus e o diabo. E o diabo ele está vencendo. E o diabo ele é poderoso. Sabendo nós que a palavra de Deus deixa bem claro que o diabo está debaixo dos pés de Jesus. Todos os poderes, potestades, principados, anjos e demônios estão debaixo dos pés de Jesus. E essa ideia de que tem dois deuses no poder e essa briga, isso não passa apenas de uma falácia, de uma religião totalmente sem Cristo. E Cristo é a luz dos homens. Os homens precisam entender que essa luz, o qual brilha em nossos corações, deve também fazer parte da nossa natureza. Aonde nós estivermos, devemos ser um ponto de luz nesse mundo perdido. Também devemos guiar pessoas. Também devemos levar a luz para tirar a ignorância das pessoas, levar o conhecimento. Essa luz a qual o mundo não conhece. Nós precisamos levar essa luz que tira o caos. Entrar nas famílias, mostrar a luz de Deus, a luz que renova os corações, a luz que traz vida. Dentro da empresa onde nós trabalhamos, onde você trabalha, você precisa levar a luz para tirar o caos, levar a luz para tirar a ignorância, levar a luz para trazer uma direção